Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Nortecast. E hoje nós vamos estar recebendo aqui a Thaís Mello, CEO e proprietária da Thay Mel Confeitaria. Seja bem-vinda, Thaís, é um prazer te receber aqui. Obrigada. E ela vai estar falando, nós estamos no mês de março, no mês da mulher, e ela vai estar contando para a gente os desafios da mulher empreendedora, com essa história fantástica que ela tem. E eu espero que você se inspire na história da Thaís, espero que você tire lições maravilhosas. Thaís, conta para a gente aí um pouco da sua história, que eu sei que ela é maravilhosa, é um pouco grande, mas eu sei que você vai trazer ela de uma maneira aí bem assertiva para a gente. Pode ficar à vontade. Obrigada. Então, me chamo Thaís Mello. Eu nunca pensei que um dia eu pudesse ser empreendedora, apesar de que já tinha muitos sinais, né, desde a minha infância, de que eu gostava de empreender, mas nunca me passou pela cabeça, né? E quando eu era criança, eu sempre gostei muito de brincar. As minhas brincadeiras eram com alguma coisa que fosse de produzir. Enquanto a minha irmã brincava de boneca, eu brincava de fazer os móveis da casa da boneca. E você não tinha na cabeça de empreender. Não. Então, assim, minhas brincadeiras todas eram, assim, produtivas, né? A minha irmã brincava de casinha, eu brincava de fazer a comida. E eu não queria comida de mentira, não. Eu queria comida de verdade. Aí eu roubava um arroz lá de casa, um feijão. Um dia eu taquei fogo num lote baldio do lado da minha casa. Nossa. Porque eu fui fazer o fogão, a lenha, né? Cozinhar, esqueci, fui tomar banho. Quando eu voltei, tinha que queimar tudo. Meu Deus. Mas era só mato lá no... E aí, assim, minhas brincadeiras eram assim. Aí tinha uma serralheria do lado da minha casa. E aí eu fiz bolo também de terra. Aí decorava, enfeitava com flores, né? Então, assim, minhas brincadeiras sempre de produzir alguma coisa. Eu nunca... minha irmã, ela brincava mesmo, né? E eu sempre produzia alguma coisa. E desde criança foi muito forte essa questão, assim, da habilidade manual, criativa, né? Sim. E quando eu fiquei adolescente, meus pais compraram para mim um kit de bijuteria. E eu produzi bijuteria. Eu nunca fui boa vendedora. Eu sempre fui mais boa na produção, mas a minha irmã era muito boa vendedora. Então, eu fazia e ela vendia. Casou certinho, né? Aí a dupla. Uhum. E a gente até, eu lembro que uma vez a gente foi na escola da minha mãe, montou lá uma barraquinha, vendeu as bijuterias. Então, assim, desde pequena eu sempre tive esse contato de ter o meu dinheiro, né? Desde pequena. E sempre gostei dessa independência, né? De ter meu dinheirinho para poder comprar alguma coisa que eu queria, né? Sim. E aí produzi bijuteria. Depois disso, quando mais adolescente, peguei uns perfumes, né? Para começar a vender. Fui para a faculdade. Eu acho que não lembro exatamente sim, o momento, mas teve um momento onde eu fiz bombom também para vender. Depois teve outro momento em que eu aprendi a fazer adesivo de unha. Olha só. Né? Que eu desenhava à mão livre mesmo, fazia os desenhinhos, pintava, fazia um adesivinho, vendi por um tempo adesivo de unha. Teve outro momento também, deixa eu ver aqui, foi o adesivo, foi o bombom, e também com edição de vídeo, de foto, né? Eu sempre tive muita habilidade. Fiz caderno personalizado, bastante coisa, assim. Tudo que era de criatividade, eu consegui. E eu via alguma coisa assim, sendo feito manual, eu começava a olhar, a estudar e já conseguia produzir, né? Não cheguei a fazer roupa, mas eu costurava as roupinhas das bonecas, né? Sim. Então, produzia as roupinhas da boneca quando era mais nova. Então, assim, eu sempre tive esse meio, assim, de criatividade, né? De ser bem desenrolada nessa parte. Quando eu terminei o ensino médio, que foi para eu escolher uma faculdade, eu não tinha nada em mente, né? Então, gostava de muita coisa, mas não sabia exatamente o que eu queria fazer, né? O que eu queria ser. E por orientação dos meus pais, né? Fiz matemática, porque a minha mãe é professora,
ela me falou o seguinte, eu falei assim, Thaís, matemática é uma área que não tem profissional. Quando você sair, certeza que você não vai ficar desempregada. E eu, tá bom. Não era assim uma coisa que eu queria, mas fui pela cabeça da minha mãe e fiz também sistema, achando eu que iria me identificar com o sistema, por eu ter muita habilidade em mexer com o computador, assim, ser desenrolada, né? Sim. Só que chegando na faculdade eu vi que não era totalmente diferente. Você tem 2 graduações. E uma complementação em pedagogia. Nossa! E aí eu fiz sistema, no meio do caminho eu quis desistir. Meus pais não deixaram. Sim. E foi até bom, né? Porque senão eu ia despertar o espírito de começar e não terminar nada. E graças a Deus meus pais me ensinaram isso, né? Que tudo que a gente começa a gente tem que terminar, por mais que não seja aquilo que a gente estava querendo, mas para ser uma pessoa mais determinada, né? Sim. Não ser aquela pessoa que começa várias coisas e não faz nenhuma, né? Então, assim, tudo que eu comecei, eu terminei, né? Terminei as 3 graduações, né? Aí, quando eu formei, né? Acho que foi em 2000... não lembro, vou lembrar. Eu tinha 21 anos, eu só lembro. O ano exato eu não vou lembrar. Mas eu tinha 21 anos, né? E eu fiquei, né? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí, minha mãe, não, eu vou arrumar um serviço para você, de professora. E aí eu falei, mãe, eu não quero ser professora. E ela, não, mas aí você vai trabalhar, você não vai ficar parada, não. Eu falei, não, tá bom. Ela arrumou um emprego para mim, né, um contrato. Foi na escola pública. E fui eu, né, muito empolgada para trabalhar, dando aula. E tudo que eu entro para fazer bem, né, bem feito, eu tenho bastante empenho em dar o meu melhor. E durante o decorrer da minha jornada na escola pública, eu tive muitas decepções com questões de como funciona lá dentro, né? A clientela muito difícil, né? As cobranças. Então, assim, eu fui ficando desestimulada, porque eu via todo o esforço que eu fazia ser em vão, né? Entendi. Então, assim, fui me decepcionando, fui ficando frustrada e vi que aquilo ali não era o que eu realmente estava esperando, né? Eu pensei que lá eu iria me encontrar, né? Fazer um bom trabalho, um bom serviço, e eu vi que todo o esforço que eu tinha estava sendo em vão, né? Não estava alcançando os resultados que eu estava esperando. E continuei na educação, né? Porque foi o lugar onde eu consegui ficar dentro da minha área. Em sistema de informação, eu não cheguei a trabalhar diretamente com a área porque eu não me identifiquei, né? Então, assim, na área de sistema é muita programação, muito código, e eu não tinha muita cabeça para aquilo, né? Eu não sou o tipo de pessoa de ficar dentro de uma sala trancada, programando. Eu sou mais de estar em contato mesmo com as pessoas, né? Não me identifiquei. Quando eu utilizei o diploma de sistema apenas para dar aula, que já era o que eu já fazia, né? Sim. E dei aula para um curso técnico, né? Que tinha uma matéria lá que era informática. Ministrei, né? A aula. Lá também foi bom a experiência. Só que eu não estava satisfeita. Não estava realizada. Trabalhei quase 6 anos com educação, né? Mas não era aquilo que eu não estava me fazendo feliz. A gente trabalha porque a gente precisa, porque tem que cumprir, né? Aí eu casei, né? Quando eu casei, eu ainda trabalhava na escola pública. E contrato também era muito difícil, né? Talvez se eu tivesse concursada, eu estaria até hoje. É porque passa aquela confiança de que é a estabilidade, né? Sim. Aí tem medo de arriscar. E no contrato, uma das coisas assim, que era um pouco chato do contrato é porque todo ano contrata, demite, aí você fica naquela insegurança se vai ser chamado novamente, né? Então, tudo isso aí gerava muita instabilidade e eu sou uma pessoa que eu não gosto de instabilidade.
eu gosto de segurança, né? Então, aquilo ali me deixava muito também frustrada. Além das situações, né, dentro da escola e dessa parte do financeiro que afeta, né? Sim, claro. A gente trabalhar insatisfeito, ainda mal remunerado, é horrível. Aí a gente fica muito decepcionado, né? E aí eu sei que teve um ano, o último ano eu decidi sair da educação, porque eu estava quase entrando em depressão. Nossa. Já ia para a escola assim, chorando, sem vontade, né? E eu ainda não era casada, era solteira. E aí fiquei mais ou menos quase um ano sem trabalhar, sem fazer nada. Aí botei na cabeça que eu ia fazer engenharia civil. Nossa. Fiz o cursinho, né, tal, prestei o vestibular, não passei. E aí eu falei, não é para fazer engenharia civil, então vamos para outra coisa, né? Aí voltei de novo, não, casei, né? Aí voltei de novo para educação. Falei assim, bom, eu casada não posso ficar sem trabalhar, né? Então eu tenho que voltei novamente para educação. Fiquei pouco tempo na educação pública e aí insatisfeita. Falei assim, conversei com meu esposo e falei assim, não, olha, eu vou procurar algo que me dê estabilidade, né? Porque agora a gente casado, a gente precisa ter certeza do que vai entrar aquele dinheiro e a gente tem que se organizar, né? E aí fui procurar emprego em escola particular, pela estabilidade de carteira assinada e tudo. E fui. Comecei a trabalhar, já não era mais na sala de aula, já era na parte de coordenação, eu era auxiliar de coordenação. Lá eu fiquei quase 3 anos. No meu primeiro ano lá dentro, eu engravidei, né? E aí, quando eu engravidei, aí eu acho que toda mãe, né, quando engravida, começa a pensar no enxoval. E aí, bem na época que eu engravidei, estava no auge do mêsversário. Sim. Então, assim, era uma novidade, todo mundo fazendo. E aí eu fiquei super empolgada em fazer os mêsversários do meu filho. E fui fazer orçamento de quanto ficaria todo mês, né? Um bolinho. E aí eu falei, nossa, muito caro. Para mim vai ficar muito caro, eu não vou dar conta, né? Dentro do meu orçamento não ia encaixar. E eu falei assim, quer saber, menina, o que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer o bolo do meu filho, que aí eu economizo, pronto. Sim. E aí todo aniversário dele, porque na minha cabeça era assim, fazer os meus aniversários e todo ano o bolo já estava garantido, que eu mesmo ia fazer. Mas nunca me passou pela cabeça de tornar aquilo minha profissão. Era mesmo para... E aí fui, comprei uma forma, comprei os primeiros materiais, fiz os bolos, comecei a fazer durante a gravidez, vendo YouTube, né? E fiz os bolos, uns deram certo, outros não. Tem foto de uns todo torto. E fui indo, fui fazendo. E tu fez durante a gestação para poder ir treinando, para quando o bebê nascesse já sair bonitinho nas fotos dos bolos. Aí teve aniversário do meu sobrinho antes. Aí eu fiz para ele, o bolo dele tava todo torto, todo... Mas eu fazia, fui fazendo e uns dava certo, outros não. E fiquei 9 meses tentando, fazendo. Quando ele nasceu, aí eu fiz o bolinho dele. Aí fiz até o 4º mês. Porque do 4º mês adiante eu comecei a trabalhar, né? Que era o resguardo, né? Sim. Nesse tempo que eu fiz os bolinhos dos meus aniversários, iam algumas pessoas lá em casa, né? Participar e comia do bolo e falava, nossa, muito bom, você tinha que fazer para vender. Eu falei, não, gente, eu não tenho tempo, né? E aí, tudo bem. Quando eu voltei a trabalhar, aí não sei se... eu lembro que algumas pessoas ficaram sabendo lá da escola que eu estava fazendo. Aí, faz o bolo aqui pra gente. E eu falei, tá. Aí eu comecei a fazer. Eu não lembro o momento, mas quando eu percebi, eu já estava recebendo encomenda. E eu não sabia nem precificar, não sabia dar preço de nada. Eu cheguei a vender bolo que... Hoje, se eu fosse vender um bolo do tamanho que eu fiz, né? Era um bolo de R$100, eu vendi de R$30. Nossa! Né? Acho que não pagou nem os produtos aí. Então, aí foi até para uma colega lá do colégio, eu vendi ele de R$30 o bolo. Você deu para ela. Aí, eu não sabia, né? Eu fiz, aí... E ela amou, disse que todo mundo gostou. E aí foi surgindo as encomendas, e aí
Quando eu chegava em casa na hora do almoço, eu batia a massa, fazia o recheio. Depois que eu voltava da escola, terminava, né? De madrugada eu acordava cedo, ia fazer. Thaís, e como é que ficou seu marido e seu filho nisso tudo? Porque eu acho que o seu tempo ficou bem reduzido. Trabalhava fora e o tempo que você tinha vago era para poder produzir os bolos. E aí, como é que ficou? Então, eu sempre tive uma pessoa para me auxiliar, né? Uma babá para me ajudar em casa. O meu esposo, ele saía do serviço 2 horas da tarde. E aí ele ia para casa, né? Teve um período que o Luiz, ele ia pro berçário, né? À tarde. De manhã ficava com a babá e à tarde ia pro berçário. Só que assim, todo mundo junto, lá dentro da casa, misturado, enquanto eu tava fazendo as coisas, o meu marido ficava com o filho. Às vezes eu botava ele para mexer um recheio enquanto eu ia ficar com o neném. Entendi. Mas assim, ele tava o tempo todo lá com a gente, né? Em nenhum momento eu fiquei longe do meu filho, não. Sempre junto com ele. Entre menino e bolos. Tem até fotinha dele roubando meu bolo, assim, pegando o bolo da mesa. Que gracinha. Porque a gente cortava as tampinhas assim, ele ia lá e pegava e comia. Sim. Né? Então, assim, ele estava sempre junto, né? E era bom porque eu estava lá trabalhando e o meu filho do meu lado. Claro. Né? Porque tem muitas pessoas que dão assim, a desculpa de não empreender. O que eu causa vou do fazer filho, com né? meu filho, né? Aí coloca o menino junto. Dá trabalho. Dá. Muito trabalho. Eu imagino. Um menino, você fazendo os trem, um menino revirando as coisas assim. mas era bom, eu gostava, assim, de estar ali em contato com ele, com as coisas, né? Sim. E foi assim, foi tranquilo, né? Meu marido me ajudou muito nessa questão. Ele é um pai muito presente, né? Ele ajuda bastante. Tudo que eu preciso, eu saio tranquilo, ele cuida do meu filho direitinho, nosso filho, né? E aí eu comecei a receber as encomendas, né? Já de pessoas desconhecidas e comecei a fazer. E assim, quando eu comecei a fazer os bolos, eu fiz porque, como eu disse no início, eu achei muito salgado o preço para fazer o mêsversário. E aí, quando eu fiz o orçamento, eu percebi que as confeiteiras só faziam bolo a partir de 2 quilos. E eu falei, nossa, mas 2 quilos é muito porque é só, tipo, 6, 7 pessoas que vai vir, né, para comemorar com a gente, que eram os padrinhos dele, minha mãe e meu pai. E aí eu falei assim, nossa, tinha que ter um bolo menor, né? E aí quase todas as confeiteiras não faziam menor. E vi essa dificuldade que eu tive de encontrar. Por isso que quando eu fui comprar a forma, eu já comprei uma forma pequena, né? Eu falei, eu vou comprar essa forma pequena. E lá na loja tinha uma forma pequenininha, bem miudinha mesmo. Eu falei assim, eu vou levar essa forma. Porque aí o que sobrar dessa aqui, eu vou fazer um bolinho pequenininho e vou deixar lá para me comer. E aí levei essa forminha pequenininha, né? E aí toda vez que eu fazia a outra maiorzinha para fazer o bolo do mêsversário, dava para fazer uma outra pequenininha. Aí essa pequenininha eu confeitava, ficava um bolinho bem pequenininho, a coisinha mais gracinha, sabe? Aí eu acho que quando eu vi aquele bolinho, tipo, deu aquele estralo. Eu falei assim, eu podia fazer para vender isso aqui, né? Pequenininho, botar bem baratinho. E aí foi onde eu comecei a fazer os mini bolo, né? Que quase ninguém na cidade, na verdade, sim. Na época, eu acho que só uma pessoa que fazia, né? E o restante não fazia. E aí eu peguei, e toda vez que eu fazia um bolo, quando eu comecei a receber as encomendas, eu fazia um pequenininho, decorava bem bonitinho, tirava foto, postava no meu status e vendia de R$20. Olha só. E aí, tipo, quem via o status, eu falei, nossa, só R$20. Aí comprava. Gostava do bolo e fazia uma encomenda maior. Então, foi aí que eu consegui atrair mais clientes, né? Porque compraram um bolo pequeno, num preço super em conta, gostaram do produto e vieram para fazer uma encomenda de um bolo maior. Porque a gente tem esse receio de quando encomenda um bolo, será que eu vou gostar, né? E aí você comprando um menor num preço mais acessível, você experimenta, gosta, aí você tem mais confiança de pedir um bolo maior, né? E aí foi desse jeito que foi surgindo os novos clientes. Ia na festa, comia do bolo,
gostava, já pegava meu contato, já encomendava. Que legal. E teve um mês, né, que eu comecei a somar tudo que eu estava vendendo de bolo. Quando eu terminei, somei, que eu anotei todos os bolos que eu vendi no mês, que eu somei, eu fiquei assim, nossa, mais do que eu ganho né, no meu serviço. E eu estou fazendo sem tempo. Então, eu falei, nossa, se eu tiver tempo para fazer, me dedicar só aos bolos, eu vou conseguir fazer muito mais. Sim. E aí foi onde eu fiquei, naquele... Saio ou Vou, não saio do vou. meu serviço. Fiquei naquele, né, pensando. E durante esse período, eu tenho uma amiga, né, que ela se chama Ana Paula. Sim. Uma amiga, já tem um bom tempo que a gente é amiga. Assim que ela mudou para cá, eu fui a primeira amiga dela, Legal. né, da época da faculdade. E ela acompanhou esse meu início, né? Inclusive, ela também pediu um bolo, experimentou, gostou. E como ela já estava no caminho de empreender, né? Que ela estava iniciando o empreendimento. Na verdade, eu acho que nesse momento ela já estava colhendo os frutos, né? Do empreendimento dela. E ela tem muita visão de negócio, né? Que ela tem, também é bem empreendedora. E aí ela falou para mim assim, Thaís, você leva jeito, o teu produto é bom e você tem que sair da escola, você tem que tocar o teu negócio. Vai dar certo, não tem como dar errado. Legal. Sai da escola, vai empreender. E aí ela ficou muito no meu pé, muito assim, falando, botando na minha cabeça. E os meus medos, né? Que a gente fica com medo. E tinha mais pessoas também para te dar medo? Tinha sim. Porque da mesma maneira que você teve a Ana Paula, eu acredito que todo mundo tem aquelas pessoas também que desmotiva real. Você teve também essas pessoas? Assim, não foi nada muito marcante, né? Aham. De pessoas, assim, me desmotivar. Mas teve um momento, sim, que teve uma pessoa bem próxima que botou um medinho em mim. Mas que eu também não deixei ela tomar conta. Até mais Sim, pra frente eu vou comentar. tá bem. Aí eu sei que a Ana Paula ficou no meu pé, e aí eu falei... Aí eu decidi, né? Aí, quando eu fiz essa conta, eu cheguei nela e falei para ela, amiga, tá aqui. Ela tá vendo? Você tem potencial, você tem como crescer. Então, não precisa pensar duas vezes, sai, vai empreender. E aí, ela me dando uma injeção de ânimo e eu decidi. Legal. Pensei, decidi. Cheguei no meu patrão, expliquei a situação e aí eu saí. Quando eu saí, eu peguei o valor do meu acerto e fiz alguns investimentos que foi curso. Porque até então, eu não era profissional, né? E dentro de mim sempre foi muito forte essa questão de tudo que eu fizer, eu ter algo que me profissionalize, né? Sim. Eu não sou muito de fazer amador. Eu gosto já que eu vou fazer algo, eu tenho que fazer O melhor, o né? melhor. Isso. E aí eu procurei, né? Excelente. Procurei uma pessoa para me dar o curso. Era uma confeiteira da cidade, bem renomada, um trabalho muito bonito. Fiz o curso com ela e foi assim um divisor de água o curso dela. Porque depois que eu fiz o curso dela, eu me senti muito mais segura, né? E depois do curso, nunca mais eu tive problema com, tipo, ponto errado, a massa, né? Eu consegui trabalhar muito melhor, porque a orientação dela foi muito boa. Então, assim, a pessoa que já tinha muitos anos de prática, já sabia o que dava certo, o que dava errado. E depois que eu mudei a minha massa, o meu recheio, de acordo com o delas, eu senti que a aceitação foi muito melhor ainda pelos clientes, né? Melhorou ainda mais a qualidade do produto. Thaís, eu acho interessante isso, porque muitas pessoas que empreendem, elas não têm a mentalidade de querer melhorar. Sim. Tem a mentalidade somente assim, igual a gente vê que seu negócio deu certo, e o bom da gente ouvir essas histórias é porque as pessoas às vezes acham que foi automático. Acha que foi, tipo, como ganhar na loteria. Fiz algo e deu certo, mas não é. Tem ali o passo a passo, inclusive eu recebi um entrevistado, né? Ele fala assim, olha, eu faço o dever de casa, eu faço o básico que deve ser feito.
E você também aqui, compartilhando, a gente vê um padrão. Faz o que precisa ser feito. O que foi que você fez? Pegou o seu acerto. Eu vou investir em mim, no meu profissionalismo. E aqui compartilhando, pessoal, olha aqui que exemplo, né? Então, se você quer empreender, nunca pense que você sabe de tudo. Tem sempre como melhorar. Sim, sempre como melhorar. E eu sempre tive muito isso comigo, né? O que eu não sei, eu procuro saber, eu procuro me profissionalizar. Então, se eu estou fazendo algo e tem alguém que está anos na minha frente, ela vai ter alguma coisa para me ensinar, para me passar, né? E como eu tenho querendo ou não, o espírito de professora não saiu de mim, né? Porque na verdade, eu gosto de dar aula, eu gosto de conversar, eu gosto de passar meu conhecimento. Eu não gostei, foi da experiência. Do sistema, né? Sistema. Mas, assim, eu gosto muito de ensinar, né? Sim. E mais para frente, eu utilizei o ensinar para também passar o meu conhecimento para outras pessoas. Então, assim, eu também ministrei curso. Depois Sim. que eu peguei os cursos, que eu me qualifiquei, que eu já estava apta a passar meu conhecimento, eu ministrei curso, eu ensinei muitas confeiteiras de Araguaína. Tem assim, bastante meninas que fizeram consultoria comigo, que eu ensinei tudo que eu aprendi com a Gabriela, né, que foi a minha professora, a minha primeira. Eu passei o meu conhecimento, né? E nunca perdi nada com isso. Nunca. Com certeza. Né? Tem gente até que falava assim, nossa, mas você vai ensinar o teu segredo, que assim, na verdade não tem um segredo. É fazer com amor, é usar produto de qualidade, Sim. É dar o seu melhor. Exatamente. Né? E às vezes, assim, eu posso ensinar, chegar lá, a pessoa não vai conseguir fazer igual eu faço. Ou talvez fazer até melhor. Vai depender de cada pessoa. Da dedicação. Da dedicação de cada pessoa. Sim. Mas, graças a Deus, todas que eu ensinei, todas estão trabalhando. Que bom. Né? Estão bem, estão tocando o negócio delas, né? E... Acredito que tem espaço para todo mundo. Tem, tem espaço. Que tem espaço para todo mundo crescer, para se desenvolver. Eu nunca pensei assim de, eu não vou ensinar isso porque eu vou criar concorrente. Não, isso aí nunca passou pela minha cabeça. Sim. Alguns líderes têm até na mentalidade que se preparar o liderado para fazer a sua função, acredito que ele vai tomar o seu lugar. É a pior balela que existe. Uhum. Porque quanto mais você ensina a pessoa, melhor você fica. Eu tenho isso. Uhum. Inclusive, estou até treinando uma pessoa que está trabalhando agora aqui comigo, que eu falo para ele todos os dias. Você aprende porque você vai ficar no meu lugar. E eu não tenho medo dele tomar meu lugar. Na verdade, eu quero, porque eu quero ficar melhor ainda do que eu já sou. Porque você vai assumir outro lugar. Exatamente, porque eu vou para outro lugar. Quanto mais conhecimento, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, melhor eu fico. Mais eu cresço. E essa crença, que é uma crença limitante, ela tem que ser extirpada. Não é fácil, mas tem que ser eliminada da nossa mentalidade. E você, fazendo tudo isso, você já tinha um comércio ou era na sua casa? Não, era na minha casa. E quando eu ministrei a minha primeira consultoria, foi lá na minha casa, tudo muito apertadinho. A Tânia, que foi a minha primeira aluna, né, de confeitaria, de consultoria, canhota, foi a maior dificuldade. Confeitar com a esquerda. E ela, meu Deus, sabe o que é não sair nada? Gente. Nada na hora de decorar. Tipo assim, aprender a massa, recheio, que é o mais básico, Sim. né? Mas na hora de decorar, que tem que ter toda aquela habilidade, né? Ela canhota, e eu, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta? E aí eu só falava para ela assim, olha, calma, vai dar certo. Tu tá nervosa, eu também tô nervosa. Mas chegar em casa, você vai treinar, você vai me mandar mensagem, no que você tiver dificuldade, você vai dar conta. Se não der conta, vem aqui em casa de novo, a gente treina de novo. E assim, então eu acredito que eu passei segurança para ela, não desmotivei por ela ser canhota. E ela começou. Aí eu falei assim, olha, na confeitaria, a decoração, a gente tem uma orientação, mas o que determina você ficar boa é prática. É treinar. É igual escrever. Sim. Quando você não tá sendo alfabetizado, você vai, faz, até você ficar 100%. A decoração também é a mesma coisa. E aí ela
Hoje, ela simplesmente, ela arrasa. Que maravilha. Ela faz bolo de andar. Que lindo. Que nem eu trabalho com bolo de andar mais, né? Eu trabalhei no início. É desafiador demais, né? E aí, no início, eu trabalhei com bolo de andar, mas quando eu montei confeitaria, eu optei por não trabalhar. Eu tive os meus... Por que eu não optei? É um bolo muito trabalhoso, toma tempo. E aí, a saída de bolo de andar é menor. Sim. Então, assim, é um produto que não ia fazer... não ia fazer tanta diferença para mim lá na confeitaria. E aí, eu optei por não trabalhar. Sim. Então, de andar, a gente não produz na Sim. confeitaria. E tudo tranquilo. A gente tem procura. Quando tem procura, o que eu faço? Eu indico ela, Sim. a minha aluna. Muito bem. Né? Então, ela, todos os bolos de andar, eu passo para ela. E aí, lá na minha casa, teve outra aluna também, a Diana. Fiz essas duas consultorias, acho que foi 2 ou 3 consultorias dentro da minha casa, né? E lá já estava bem apertadinho, não tinha espaço, não tinha estrutura, né? E quando a minha mãe me ofereceu um ponto, que é ali pertinho do Detran, era só um quarto. E aí ela me ofereceu, eu falei, vai para lá, você não paga aluguel, muda, aí já tá apertado. E aí, assim, comecei a reformar o ponto, né? Comecei a reformar o ponto, fui, já estava com o ponto todo prontinho, e aí veio essa pessoa que eu falei no início, que me desmotivou, e foi meu próprio marido. Eita! Aí ele começou a dizer que era o bairro mais perigoso de Araguaína, né? Que eu não precisava mudar lá de casa, que não sei o quê. E ele é um pouquinho, assim, como é que eu vou dizer? Cauteloso. Ele tem um pouquinho de receio de dar passos, né? E eu já sou mais corajosa, né? Então, e eu quase que eu ainda fiquei, o ponto lá montadinho, só no jeito de eu mudar, eu ainda fiquei uma semana assim pensando se eu ia, se eu não ia. Só que aí eu falei, não, eu tenho que ir. Só que né? Uma coisa que as pessoas que vão empreender pensam que as palavras desmotivadoras vai vir de pessoas distantes. Não, é dos de perto É mesmo. do de perto e o mais perto ainda. Uhum. E muitas pessoas, às vezes, estão aí, igual você, que tem o talento já para aquilo, tem a força de vontade, tudo, e não empreende por medo que a pessoa está falando aqui do lado, porque a gente já tem medo naturalmente do empreender. E a pessoa que está do lado, não é por mal que ela fala, é também porque cientificamente nosso cérebro sempre vai procurar estabilidade, sempre. Empreender vai realmente contra tudo isso. E geralmente aí a pessoa é quem está do teu lado que vai falar. Não vai vir de fora, não, é do lado mesmo. Realmente é um desafio. Mas aí eu pensei, analisei, não, gente, eu já gastei, já fiz a reforma do ponto, vou ficar aqui, não, tenho que mudar. Aí mudei. Sim. E trabalhei 1 ano e pouco só num quarto, num cômodo, né, que tinha só um banheirinho e o cômodo, e a porta era direto para a rua. Então, assim, o cliente, ele chegava a pegar o bolo, ele já dava de cara com a minha cozinha. Não era algo que eu gostava, sim, mas eram as minhas condições. Então, assim, era o que eu tinha na época. Mas eu não era satisfeita com aquilo. Sim. E eu sou uma pessoa, como é que eu vou dizer? Que não se acomoda com o que tem. Sim. Se hoje eu tenho e eu quero melhorar aquilo que eu tenho, né? Igual eu tinha esse ponto e eu não estava satisfeita com essa situação do cliente entrar e dar de cara com a minha cozinha, receber, já chegar lá, ver eu produzindo e tal, aquilo era muito desconfortável para mim. Sim. Mas eu ficava, quando eu melhorar minha condição, eu vou reformar esse ponto, eu vou dar um jeito. E ficava, né, com aquela insatisfação. Mas eu acho que essas insatisfações que eu tenho era o que mais me motiva, porque eu não estava satisfeita, eu procurava arrumar uma forma de, né, melhorar. E aí, quando eu ia para trabalhar lá, que de manhã tinha babá, né? Não, na verdade, foi o seguinte,
Nesse momento, aí teve outro ponto também que meu marido, tô lembrando aqui, que foi a questão da escola do menino. Eita. Porque tinha que deixar o filho na escola, ele não queria. Ele não Nossa. queria que ele fosse para a escolinha. Só que eu fui lá, matriculei ele, Eita. matriculei o Luiz, e eu falei assim, ele vai estudar sim. Porque eu tenho que ter tempo para mim ir para minha Sim. loja, né, para minha confeitaria. E aí coloquei, matriculei ele de manhã, aí eu ia, aí eu já não tinha mais babá nessa época. Aí eu fui, deixava ele na escola de manhã, ia para a loja, trabalhar. Na época eu chamava só de cozinha, né? Porque não era loja. Eu ia para a cozinha, aí eu ia para a cozinha, produzia meus bolos de manhã. 11 horas eu ia buscar ele na escola, levava para casa, almoçar, fazia o almoço, almoçava. E voltava. E aí eu esperava ele chegar do serviço, porque ele chegava 2 horas. Aí ele ficava com o Arlen e eu ia trabalhar, voltava para trabalhar. Então essa foi minha rotina, mais ou menos aí um ano mais ou menos, essa rotina, né? Sim. E eu tinha uma ajudante lá na loja, que trabalhava só meio período, né? E veio a pandemia. Quando veio a pandemia, deu aquele medo, né, em todo mundo. Sim. E eu até fiquei mesmo com medo no início, mas depois eu peguei e falei assim, gente, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar doida, não. Sim. Eu vou continuar trabalhando, eu vou fazer minhas coisas e vou seguir minha vida normal. E aí eu parei de ver jornal, parei de ver tudo. Para não ficar, né, assim, Sim. Preocupada. E aí a minha secretária, né, ela pegou o Covid. Quando ela pegou e ela teve que se ausentar, eu precisei de uma pessoa para me ajudar. E na época eu já não estava tendo mais aula, né, as crianças tudo em casa. E aí eu joguei lá no status que eu precisava de uma pessoa para me ajudar. E a professora do Luiz Gustavo, né, se ofereceu. Falou assim, olha, Thaís, eu tô, como é que se diz? Tô aqui em casa de boa, não tô trabalhando, se precisar eu vou te ajudar. E a Márcia, deste tamanho assim, e eu falei assim, meu Deus, será que dá conta? Eu falei, não, mas eu vou chamar, porque das que apareceram se oferecendo, é a que eu conheço, né? Sim. Então eu vou dar oportunidade para quem eu conheço. E ela foi. Menino, mas só o tamanho, porque ela chegou lá, já foi fazendo tudo, foi lavando a louça, se mostrou muito prestativa, né? E aí a outra voltou para trabalhar e ela muito boa, Márcia. E aí eu falei assim, não, eu não vou ficar sem a Márcia mais não. Vou tentar manter as duas. E bem o orçamento bem apertadinho, mas tentei manter as duas. E eu expliquei para ela, falei assim, olha, eu não posso te pagar muito. Sim. Eu posso te pagar isso, tá bom? Ela, tá ótimo. Eu falei, não, então tá, fica aí comigo, né? Aí eu mantive uma de manhã, outra de tarde. E aí, novamente a mina pegou de novo Covid. Misericórdia. E eu falei, ainda bem que eu não te despachei, porque senão, né? Aí, novamente pegou, e aí ela já estava muito, como é que se diz assim, ficou um pouco debilitada, já sentia muitas dores, então, assim, a gente viu que o serviço já estava meio assim, né, tal. Aí foi onde, agora eu não lembro exatamente, mas eu acho que ela mesma que pediu para sair. Sim. E aí tudo bem, saiu, e aí a Márcia ficou. E ficou só eu e a Márcia na época. Aí a Márcia sempre se mostrou muito interessada, né, em aprender tudo que eu ensinava. E no início ela só lavava as louças, depois já foi aprender a bater um chantilly, depois aprendeu a fazer um recheio, aprendeu a bater uma massa. Então a Márcia, ela assim, das pessoas que eu já tive trabalhando para mim, ela foi a mais esforçada, a mais empenhada, né? Tanto que a Márcia está até hoje. Tá até hoje comigo. Olha aí. Né? Eu falo pra ela que ela vai ser minha gerente. E aí, assim, teve uma... ela produzia a massa, o recheio e batia o chantilly para mim. Então, quando eu chegava, já estava tudo prontinho. Sim. Eu ia montar os bolos e decorar. E chegou um tempo que eu comecei a dar um probleminha na mão, de muito esforço repetitivo, sim, né? E aí ela viu
viu que eu tava com esse problema. E aí, um dia ela chegou pra mim com um bolo montado. Aí ela, olha, eu que montei esse bolo. Aí eu falei, sério, Márcia? Eu falei, foi. Eu falei, aí eu fui comer o bolo, aí eu comi o bolo. Falei, ó, Márcia, tá bom, mas tem que molhar mais um pouquinho aqui. Ela, não, eu vou montar outro. Aí montou outro bolo, né? E aí eu falei, ó, Márcia, tu já consegue montar meus bolos, já tá montando igual eu monto. E aí eu sei que ela foi treinando. Quando eu vi que ela tava apta, aí eu falei, não, agora é você que vai montar meus bolos. E aí eu tive mais tempo para resolver outras coisas. Sim. Então, e consegui pegar mais bolo, porque ela montava e eu também. Então, as duas, né, trabalhando em conjunto, a gente conseguiu aumentar a nossa produção. E quando eu vi, eu já estava sentindo a necessidade de uma outra pessoa trabalhando para mim, para me ajudar a decorar. Aí foi quando eu contratei mais uma pessoa para decorar os bolos. E aí ficou nós três, né? E decorando os bolos. Aí tinha a Márcia que montava, a Vitória que decorava e eu ficava no atendimento e também, ao mesmo tempo que atendimento, ainda montava bolo, decorava bolo quando precisava, né? Sim. E tudo isso dentro da pandemia, né? Que foi aonde começou onde eu contratei a Márcia e depois contratei a Vitória. E aí chegou um ponto que, surgindo muitos clientes, muito, né, e tal, eu falei, gente, agora já está na hora de eu contratar um atendente. Tu cresceu dentro da pandemia? Dentro da pandemia. Enquanto tinha algumas pessoas chorando, tem Sim. outras vendendo lenço. Uhum, né? E aí, à medida que eu sentia que a demanda aumentava, eu contratava mais uma. E aí eu sempre... A Márcia, ela se tornou, além de uma funcionária, né, de início, ela se tornou assim, meu braço direito, né? A pessoa com quem eu conto meus planos, é a pessoa que eu sinto, né, que a gente vê que se preocupa comigo, que quer ver o meu crescimento, que é uma pessoa, assim, acabou que a Márcia, a gente virou família, né? E o mais interessante de tudo é que, dentro disso, tanto eu quanto a Márcia, nós somos maduros o suficiente de conseguir entender o que é profissional, o que é pessoal. A gente nunca levou nada, nunca teve um episódio onde ou eu fiquei chateada com ela, ou ela chateada comigo. Maravilha. Então, assim, o santo bateu e, graças a Deus, deu certo. Então, assim, ela torce por mim, eu torço por ela. O que eu posso ajudar, eu ajudo. Então, assim, eu sei que eu mudei a vida dela da mesma forma que ela mudou a minha vida. Que maravilha. Né? Então, assim, eu contribuo e ela contribui para mim. E a gente cresce junto. Que né? ótimo. E ela meu Deus, sei nem falar, assim, sem ela lá. O que eu acho interessante é porque acho que todo empreendedor no longo da sua carreira, ele encontra com umas Márcias da vida, sim, mas não valoriza. Eu valorizo. Você valoriza tanto porque a Márcia está contigo até hoje. Porque, assim, tem muitos... A gente escuta isso muitas vezes, a gente vê. O colaborador lá está se matando pelo empreendedor e tudo. E o empreendedor não reconhece a pessoa, né? Uhum. E sendo que pode se tornar uma Márcia na vida. Acho que todo empreendedor precisa de uma Márcia. Aí, assim... E eu sou muito, muito boa com quem é bom comigo. Então, sim, assim, quando eu percebo que eu posso contar com aquela pessoa, que ela faz por mim, eu faço por ela. Então, certo. Assim, eu tenho isso comigo. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas quando eu sinto que aquele lá, eu ajudo, ele me ajuda também. Aí, por aquele, né? Eu faço mais ainda. Muito bem. Né? Então, assim, eu tenho isso comigo. Eu sou muito boa, muito justa, né? Tento fazer tudo que é correto, não gosto de nada errado. Muito bem. Né? Então, assim, eu tento fazer. E quando às vezes acontece, que às vezes a gente faz algumas coisas assim que, né, por não ter experiência, eu reflito minhas atitudes, eu mudo meu comportamento. Então, assim, eu estou sempre em constante mudança, né? Eu, Thaís, no início era uma, hoje eu sou outra. Se hoje eu fosse abrir um negócio, eu iria abrir totalmente diferente. Os erros que eu tive, eu não iria cometer, né?
Mas se você não tivesse cometido, você não saberia, estaria cometendo hoje, né? Mas assim, a experiência, né, que a gente tem do negócio, mas hoje se eu fosse começar um negócio, ele é totalmente diferente, por causa da experiência que eu já tenho agora. Exatamente. E você ainda erra? Erro bastante. Erra, porque todo mundo pensa que quando alcança o sucesso para de errar. Não, a gente erra porque às vezes a gente acha que tá certo e na verdade tá errado. Mas aí, só que eu sempre fico buscando orientação. Antes eu era muito impulsiva nas minhas atitudes, né? Hoje antes de eu fazer alguma coisa, eu reflito. Aí se eu estou muito em dúvida, muito confusa, eu peço a ajuda da Maria Luísa. A Maria Luísa, vou contar bem rapidinho. A Maria Luísa, ela é coach, né? Quando eu comecei meu negócio lá, né, nesse quartinho, no Instagram apareceu lá, né, coach, tal, uma oferta especial de tanto, o preço, e na época não tinha um capital, né, e aí eu falei assim, mas aquilo me despertou tanta atenção, assim, né, e eu fui atrás dela, fiz o processo de coach, foi uma coisa também que me motivou muito, e depois que eu fiz o processo de coach com ela, abriu muito a minha mente, e eu percebi que eu precisava de ajuda, né, de pessoas, assim, que sabem gerir um negócio para me ensinar, né? Então, depois que eu fiz o processo de coach com ela, teve muitas mudanças minhas de postura com o cliente, em casa com o marido, né? Influenciou até no relacionamento pessoal. Eu tive que mudar minha postura, ser mais firme com algumas coisas, né? Mais decidida. Sim. Então, mudou bastante. Tanto que eu nunca mais deixei de fazer curso com ela, né? Direto ela lança um curso, eu faço. Aí depois disso eu fiz análise de perfil comportamental, Ótimo. Que é importantíssimo, né? Depois que eu fiz o curso, eu melhorei até o meu atendimento. Olha aí. Assim, todo mundo dizia que eu tinha um atendimento bom, excelente. E eu escutei também dos clientes que, quando eu passei o atendimento para a equipe, né? Que, não, só você sabe atender. Não gostei dessa atendente. Não sei o quê. Não, só quero ser atendida se for pela Thaís. E aquilo me deixou muito mal. Sim. Porque eu já não podia mais ficar no atendimento. Eu tinha que crescer e eu sabia que eu tinha que abrir mão dessa função, porque senão eu não ia crescer. E aí, foi onde eu fui buscando estratégia, buscando formas de treinar o meu atendimento para que desse um atendimento como se fosse eu lá atendendo o meu cliente. Sim. Demorou para eu conseguir. Passou várias e várias atendentes, né? Teve as que tiveram, que não foram tão boas, que meus clientes reclamaram muito. Só que aí, eu sou assim, quando eu recebo uma reclamação, no início, eu ficava muito zangada, muito chateada. Às vezes levava até pro lado pessoal, tipo assim, mas esse cliente é muito exigente, esse atendimento nem foi tão ruim assim. Sim. Só que depois que eu fiz o curso de análise de perfil comportamental, eu entendi o porquê. Que uns clientes achavam bom, outros ruins, porque cada atendimento tem que ser direcionado a cada perfil de comportamento. Exatamente. Então, vai ter cliente que quer ser bajulado, que vai querer ter aquela atenção, e vai ter clientes que vai querer ser prático. Exatamente. Né? E aí, quando eu entendi isso, eu passei para as meninas, eu falei assim, gente, cada cliente é um atendimento. Na hora que você perceber que esse cliente gosta de conversar, conversa com ele. Sim. Dá atenção, manda foto, áudio. Vai ter cliente que não quer áudio, só quer digitado. Você vai fazer conforme ele. Então, depois que eu fiz o curso, eu entendi cada perfil e eu consegui ter mais satisfação dos meus clientes nos atendimentos. Olha só. Né? Mas não foi assim da noite para o dia, não. Né? A análise de perfil comportamental ela é boa em toda a área dentro do ambiente corporativo, porque até na área de contratação, para cada cargo, você precisa saber, porque cada cargo exige ali um perfil. E às vezes não é que o colaborador é ruim, ele está na área errada, ele está, porque por perfil dele ele tem que estar na área correta. Como é que você vai colocar uma pessoa para atender o seu cliente se ela não gosta de gente? Justamente. Né? Como é que você vai colocar uma pessoa
lá para poder confeitar, ser uma pessoa impaciente, impulsiva. Sim. Não dá certo. E aí, quando eu fiz o curso, eu consegui, aí eu identifiquei na equipe o perfil de cada um. Eu sei a que gosta mais de conversar, a que não gosta. Então, aquela que não gosta de conversar, eu não vou ter muito papo com ela, né? Aí a outra que já gosta de conversar, eu já vou conversar mais. Eu sei a que gosta, que é motivada por elogio, aí eu tenho que elogiar mais, Sim. né? Aí tem vários motivadores lá, e a gente vai descobrindo de cada um e vai dando o que cada um, né, se sente mais motivado. Certo. Então, foi muito... E aí eu sempre busco cursos. Então, toda vez que eu recebo uma crítica, uma reclamação de cliente, eu não sou a pessoa que recebe e guarda. Não. Eu pego, na hora que eu recebo a crítica, né, eu chego na equipe e falo, olha, fulano de tal falou isso, isso e isso. A gente vai melhorar, né? Ah, o bolo tá seco. Eu passo para a Márcia, o cliente tal disse que o bolo tá seco. E aí é tanto que a Márcia ela até fala para o atendimento, né? Olha, quando uma cliente falar que o bolo tá seco, você anota na etiqueta do bolo daquela cliente que esse bolo eu vou molhar mais. Muito pra ela não reclamar que tá seco. Muito Né? bem. E já tem cliente que fala, eu não quero tão molhado. Aí anota na etiqueta que eu vou fazer aquele menos molhado. Então, a gente dá para cada cliente aquilo que ele quer. Sim. Né? Porque eu montar um produto, eu não vou agradar 100%, mas se eu conseguir direcionar cada, por exemplo, um que gosta assim, outro assado. E eu tenho clientes também que são muito detalhistas. Quando eu sei que aquele cliente é detalhista, eu já passo para as meninas da decoração. Falei assim, gente, o bolo dessa daqui vocês faz fielmente. Capricho. Não muda nada. Tipo assim, tenta fazer uma xerox desse bolo. Porque se tiver um trenzinho fora do lugar, ela vai ver e ela vai dizer que não tá bom. Eita. E aí, quando eu entendi isso, eu parei de ficar chateada. Sim. Porque eu ficava muito mal-humorada, muito chateada. Falei, gente, que cliente chato, tudo nada tá bom para ele. E aí, depois que eu passei a entender, acabou meus problemas. Que é a postura que a maioria dos empresários, dos atendentes, eles adotam. Que o cliente é o chato, que o cliente é o ruim. Eu nunca vou conseguir agradar esse cliente e o cliente que vai embora. Eu não preciso de você. Sim, e não, pelo contrário, a gente tenta ficar, mesmo aquele cliente... E aí eu já citei a história de que, aquele cliente, você tem que demitir ele. Não, eu já não entendo isso, de demitir o cliente, não. Eu penso assim, eu vou tentar de tudo. Se tudo que eu fiz, nada ficou bom para ele, aí sim, a gente lava as mãos e deixa ele ou nos procurar ou procurar outro. Sim. Né? Mas tudo que tiver ao nosso alcance, a gente vai tentar fazer para depois ele não sair de lá dizendo que, elas não tentaram. Sim. A gente tentou, fez de tudo, né? Para tentar dar o melhor. Muito bom. E é assim que se fideliza cliente, né? Sim, e acho que é por isso que também tem muitos clientes que a gente tenta... E assim, a gente a gente não tá livre de erro. Sim. E todas as vezes que a gente tem erros, a gente reconhece que errou, né? Fala pro cliente, olha, a gente, né, não fez teu bolo, tal, mas eu tenho outro aqui, serve. Se não, por exemplo, se você quiser, eu monto o bolo que você, do jeitinho que você quer, mas aí eu só vou conseguir te entregar a tal hora. Sim. Então, todas as situações que a gente teve de erro, a gente conseguiu contornar e tentar amenizar a situação. Porque insatisfeito o cliente vai ficar. Sim. Mas menos insatisfeito. Né? Porque quando ele vê que a gente está preocupada em resolver o problema do cliente, ele vê, não, poxa, ela errou, mas ela está tentando ajeitar. Sim. Porque se eu errei e tanto faz... o cliente já vai sair de lá super mal-humorado, vai reclamar para outras pessoas, que vai criar uma imagem ruim, sem ter tido nenhuma experiência com a gente. Verdade. Né? E em relação ao seu marido, Thaís? Sim, aí ele é o seguinte, ele trabalhou muitos anos numa empresa e, como eu falei no início, ele saía cedo e ficava com o nosso filho. E aí eu sempre fiquei muito no pé dele, né? Porque eu falava assim, você sai cedo, procura outra coisa para você fazer. Sim. Né? Arruma outro emprego em meio período. E ele não, ele sempre foi muito conforme, o perfil dele é mais conforme, né? E para ele estava bom, daquele jeito, e para mim não. Porque eu sou motivada a desafios, a crescimento. E aí ele estava conformado com aquele jeito dele, e eu tentei várias vezes, né, colocar na cabeça dele para ele procurar outra coisa para fazer, aumentar a renda, e ele não, tá bom assim. E eu falei, né? Insisti, não deu certo. E
Com o bolo, a gente tem a plaquinha, né? Do topo do bolo, que a gente chama de topo, chama de scrap. Sim. Que dá tema ao bolo. E eu tinha uma parceira, né? Com quem eu fazia os topos. Só que, tipo assim, ela era muito lotada, né? E várias vezes ela me deixou na mão, mas nem porque ela é uma profissional ruim, não. É porque é muito serviço. E aí, às vezes, esquece e tal. Sim. E aí, aconteceu de cliente buscar o bolo, a plaquinha não tá pronta. Oxe. E eu ter que entregar o bolo, justificar para a pessoa, todo aquele transtorno. Uhum. E aí, uma vez eu falei para ele, falei assim, você podia fazer minhas plaquinhas, né, que aí ia melhorar. Ele, não vou mexer com isso, não sei o que, não quis. E eu falei, tá bom, então. Deixei para lá. Aí, um belo dia, ele resolveu. E aí, quando ele resolveu, eu falei, não, tá bom, pode começar a fazer. Aí, comprou a máquina e conciliou o serviço, né? Trabalhava lá, quando chegava do serviço, começava a fazer minhas plaquinhas. E aí, ele começou a fazer e fazia as minhas, né? Depois surgiu outros clientes, né? Que um vai sabendo que faz, né? Aí ele vai surgiu outros clientes. E aí chegou isso também na pandemia, né? Foi na pandemia que ele começou o negócio dele. E aí, quando chegou um tempo, mesma situação. Já não tinha mais tempo para conciliar os dois serviços, né? E também ele somou quanto ele estava ganhando no mês, já estava ultrapassando o valor do salário dele, Olha só. né? E aí foi a mesma coisa que eu fiz, né? A gente viu, falei, não, pode sair sem medo. Sim. E aí ele saiu do serviço dele para trabalhar só com os topos de bolo. Hoje ele ganha bem, bem mais, né? Faz os horários dele, trabalha. Só que assim, né? Trabalhar pra gente não é um mar de rosas, né? A gente tem muitos desafios. Então, assim, ele trabalha muito mais do que quando era pra clínica, né? Então, tem dias que ele acorda muito cedo para trabalhar. Só que, assim, a gente vai organizando a nossa rotina. Tem os estresses, né? Lógico, que mexer com gente não é fácil, né? Tem os estresses, mas eu tenho certeza que ele não é arrependido de ter saído do serviço dele. Hoje ele tem a independência financeira dele, ele consegue, né, se organizar, fazer ele que faz o salário dele, Sim. né? E ele ficou quanto tempo na clínica? 17 anos. 17 anos. Uhum. Porra. Pra mudar essa mentalidade não foi fácil, não. Não é. Não é fácil. 17 anos num trabalho de meio período em que dava para poder suprir as suas necessidades. Não era meio período, ele fazia tipo 6 horas corridas, né? Sim. Que aí, quando dava 2 horas da tarde, estava liberado. Entendi. Mas eu acho que ele não se arrependeu, não. Eu acho que ele tá, como é que se diz? Acho que ele tá satisfeito. E assim, a gente é parceiro, né? Sim. E eu contribuo para a renda dele, né? Porque é meu parceiro, então assim, comigo ele tem um valor fixo ele é seu todo mês. fornecedor, né? Todo mês. Aí ele fornece as plaquinhas pra gente e a gente trabalha em conjunto. Muito bem. Muito bem. E agora você tá gestante, né? Tem um bebezinho a caminho. Tem, sim. Ainda não sei se é homem ou mulher, mas a gente tá torcendo para ser uma menina. Já tem um menino, né? Tem o Luiz Gustavo. E a gravidez, ela foi planejada por mim só, por ele não. Só eu planejei sozinha. É porque, assim, eu sou muito empenhada em... Eu gosto de criar planos, né? Sim, eu crio lá planejo na minha cabeça. E sou muito, assim, também sonhadora, né? Igual na questão de sonhadora... a Márcia, com quem eu mais converso, né? Eu até falava assim, Márcia, daqui tanto tempo a gente vai estar com a empresa assim. Aí eu falava, olha, até o final do ano a gente vai ter 8 funcionários. Que legal. Né? O ano passado, eu falava para ela. Aí, quando foi o ano passado, a gente fechou o quadro de funcionário com 8. Legal. Né? Acho top isso. Eu falava para ela, olha, vai ter 8 funcionários e tal. E hoje nós somos 8 lá somos 9 comigo, Sim. né? 8 funcionários, eu 9, né? Mas é você que tem que acreditar mesmo no seu negócio, tem que sonhar mesmo. E aí sempre eu fico sonhando, eu fico planejando e tudo que eu falo para a Márcia, não demora muito tempo, acontece.
Que né? maravilha. Eu acho que eu tenho um pouquinho daquele... tem um livro que fala que é... Não vou lembrar aqui o nome, mas que fala que a gente tem que criar o quadro de visualizações, né? Sim, Tudo que a gente mentaliza, visualiza, Sim. fica pensando, né? A gente exatamente. atrai, né? Sim, Que é a lei da atração, né? sim. Aí eu sou bem assim, né? Eu fico falando. Eu não tenho o quadro, mas eu fico visualizando tanto, mentalizando tanto que acaba acontecendo. Você vai lá e faz acontecer, É. né, E aí Thaís? eu sempre fico falando com a Márcia, assim, meus planos, né, de montar loja. Aí eu falava para a Márcia assim, falei assim, Márcia, sempre perguntava, quando você vai ter filho? Eu falei, não, eu só vou ter filho quando eu tiver com a minha empresa estabilizada, que eu conseguir, né, tá gerenciando minha empresa, que eu poder ter o meu filho tranquila, ficar em casa de boa, minha Sim, empresa funcionando e eu lá na minha casa tranquila. sim. E aí, quando foi final do ano, eu com a minha empresa já bem organizadinha, Estruturada. bem estruturada, eu falei para a Márcia, agora é a hora de eu ter meu filho. Que show. Porque a empresa já está tranquila, já está com todos os funcionários contratados, tudo registrado, tudo certinho, né? E aí, eu falei, agora é a hora. Aí, parei o remédio em dezembro. Em janeiro, eu já tinha descoberto Que que tava mulher grávida. fértil! Foi, em janeiro eu já Que estava... maravilha! Aí, em janeiro, eu já descobri. E aí, também planejei que eu iria dar o resultado no dia do aniversário de casamento. E aí, uma semana antes, comecei a fazer os testes, né? E Aham. negativo, negativo, negativo. O teste só veio dar positivo dia 30, E que no dia dia que do ele... aniversário de casamento. Gente, que interessante isso! Foi. Olha só! Eu fiz sábado eu fiz o teste negativo e a menstruação atrasada. Nossa. E não dava positivo. Aí tinha um pedal que a gente ia fazer, ele queria muito que eu fosse pedalar. Eu falei assim, eu não vou pedalar, porque eu tenho certeza que eu tô grávida. Tô grávida. Mas assim, certeza, mas não dava positivo. Sim. Aí eu peguei e falei pra ele, né? Falei assim, não vou porque eu tô desconfiada de estar grávida. Aí ele ficou todo empolgado. Aí, quando foi na segunda, fiz o teste, aí deu positivo. Mas eu queria fazer uma surpresa no dia do aniversário de casamento, né? Que era na Sim. segunda. Aí cheguei em casa, disse que a menstruação tinha descido, né? Oh, gente. Aí ele ficou desanimado, ficou triste. Aí quando foi de noite, aí dei o presente dele, de aniversário, aí dei o sapatinho. Que lindo. Aí consegui fazer a surpresa. Sim. E você, como empreendedora, como mãe, como mulher, quais foram os maiores desafios que você enfrentou aí nessa sua caminhada, na sua carreira? Quando eu comecei, na verdade, eu nem considero tantos desafios, porque assim, tenho as dificuldades, mas de tudo que eu tive de dificuldade, eu sempre consegui me sair bem Sim. das situações. Então, assim, não foi nada assim muito difícil de eu não conseguir. Mas, assim, montar uma equipe foi trabalhoso, né? Desafio, né? Então, assim, até eu conseguir encontrar cada pessoa para formar a equipe, né? Foi trabalhoso. Mas grandes dificuldades assim, nem sei. Não acho que não. Como é que eu vou te falar? Não foi tanto, porque eu acho que tudo eu consegui Sim. me Superar. sair, porque sempre quando eu encontrava um obstáculo, eu ia conversar com alguém que a Ana Paula também me ajudou muito nessa, né? Conversei bastante com ela. Então, ela sempre me orientava, me ajudava. A Maria Luísa também me orientava. Até hoje, a Maria Luísa, às vezes, até quando é para dar um feedback para alguém, algum funcionário, eu pergunto para ela como é que eu falo, como que eu tenho que agir, ela me orienta. Sim. E, assim, aí os desafios conciliar casa, filho, ele vai comigo para a loja, trabalha comigo. Aí, aquela rotina no início, não tinha feriado, não tinha final de semana. Fui muito criticada pelo meu marido, né, no início, porque a minha dedicação era muito grande com a empresa. Sim. E aí ele me julgava por dizer que eu me dedicava mais à empresa do que à família. Só que, assim, no meu ponto de vista, eu não achava. Sim. Mas no dele eu já estava sendo ausente.
Entendi. Mas, assim, eu não entendia que eu sou ausente porque eu estava o tempo todo com eles, Sim. né? Então, assim, levava o menino para ir trabalhar junto comigo, né? Só que os momentos, no início, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, Tem que fazer alguns lazer, sacrifícios, né? né? Então, assim, abrir mão de bastante coisa, de final de semana, não podia gastar, eu sempre fui muito controlada, né? Mas tudo teve um tempo e não ficou desse jeito sempre. Agora já está bem mais tranquila a rotina. Hoje Você tá eu colhendo. consigo, o ano passado eu fiz 2 viagens, consegui viajar, cada viagem eu fiquei 1 semana fora. Sim. E a empresa tocando. Olha aí que maravilha. E eu só administrando, né, pelo telefone, gerenciando tudo. E sempre, quando eu comecei a empreender, eu sempre admirei muito essas empresas. Eu admirava quem era dono de empresa e falava e queria e desejava aquilo para mim, Sim. né? Eu ficava vendo donos de empresa, tipo assim, que só ia lá na empresa administrar e tal. E eu falei assim, eu quero ser assim também. Eu quero essa vida. Eu quero essa vida. Muito Eu bem. falei assim, eu quero ser a confeiteira, mas eu quero ser a empreendedora, a empresária, né? Muito bem. Eu quero olhar daqui 5 anos, eu estar lá na Muito frente. bem. Então, assim, eu sempre fui muito, muito focada nessa questão de estar sempre crescendo. Sim. E sempre desejei, almejei estar onde eu estou hoje, Muito bem. né? Tudo que eu planejei, eu consegui. Muito bom. Porque não desistiu, né? Não. Porque focou. E você teria alguma dica para dar para quem está querendo empreender, que é mulher, que é mãe, ou até mesmo para quem é homem, né? Está querendo empreender, você tem alguma dica para dar? Ou para alguém que começou e está aí enfrentando N desafios, porque a gente sabe realmente que, principalmente para quem é mulher, quando você decide empreender, você não deixa de ser mãe nem de ser esposa. Não tem como você deixar de ser. Então, eu acredito que primeiro a gente tem que fazer algo que a gente gosta, né? Então, na hora de você empreender, você tem que analisar o teu produto, o teu mercado, né? Então, assim, a gente tem que fazer várias análises, né? E tem vezes que o empreendimento te escolhe. Mas quando você tem a opção de escolher, você tem que analisar tudo, os pontos bons e os pontos ruins, né? Então, eu acredito assim, se você for escolher algo, você tem que optar por algo que tenha preço, né, que tenha uma rotatividade de cliente, porque, por exemplo, se você escolher um produto onde você venda hoje e vai vender para esse cliente daqui 6, 7 meses, você vai ser um negócio onde você tem que estar sempre buscando novos clientes. E é mais desafiador novos clientes, né? Ou então você optar por um onde você fidelize aquele cliente. Um produto onde ele consuma hoje, amanhã ele queira de novo, e depois de amanhã de novo, e de novo, e de novo. Então, eu acho que esse ramo, ele é um ramo mais promissor, né? Assim, certeza. porque vai te dar mais motivação, porque você tem que estar sempre produzindo. E, às vezes, aquele ramo onde você tem que ficar correndo atrás de cliente, entendeu? Tá sempre buscando novos, aquele acho que vai te desmotivar um pouco mais, porque é algo que vai levar um prazo maior para você ter um retorno, né? Então, no meu caso, o bolo ele foi uma coisa assim muito, muito boa, porque todo mundo faz aniversário, né? Então, aniversário todo dia, todo ano, toda hora tem alguém fazendo aniversário. Então, hoje, todo mundo vai comemorar, que é um bolo. Então, uma família que tem 6 pessoas, é 6 bolos. Se fez o de um, não vai deixar de fazer o de outro, né? Então, é um produto que você vai consumir hoje, amanhã você vai querer de novo e de novo. Só que assim, ao mesmo tempo que ele é promissor, é um ramo que te exige muita dedicação, muito empenho no início, até você conseguir formar uma equipe, né? Você tem que estar 100% focada e dedicada.
E para um negócio continuar dando certo, né? Eu percebo que o que conta muito é produto, a qualidade do produto e atendimento, né? Sim. Eu vejo que algumas empresas, né, começam bem e depois cai a qualidade do produto. Ou então cai a qualidade do atendimento, não mantém. E aí aquele cliente que costumava comprar direto tem as frustrações, chateações, acaba não indo mais. Porque chegou lá e assim, não, o bolo antes era maravilhoso, agora não tá tão bom mais. Mas é isso aí em todos os ramos, né? Até de vestimenta, farmácia. Nós até falamos aqui no podcast com os convidados que se tem empresas que fidelizam a gente, e aí a gente volta. Se não mantém a qualidade de atendimento, a qualidade do produto, a gente não volta mais. Por exemplo, lá na loja, né, eu me preocupo muito com a qualidade do atendimento e com a qualidade do produto. Sim. Por exemplo, o leite condensado teve um aumento, né, gigantesco, significativo. Então, eu tenho os meus produtos que eu compro que eu sei que é bom. Ele aumentou, então aumentou, pronto, eu vou, Sim. mas eu não vou deixar de comprar aquele produto. Exatamente. Eu vou, porque aí tem pessoas, né, que aumentou aquele produto, troca o produto por um outro mais barato. E interfere na qualidade do produto, na textura do produto. Aquele cliente que compra de você direto vai perceber que você alterou o produto. Percebe mesmo. Né? Então, assim, eu uso determinadas marcas, eu não abro mão daquelas marcas, independente do preço, se aumentar, se diminuir, eu só uso aquela marca. E assim, quando eu vou fazer a troca de um produto, antes de eu trocar, eu faço os testes, eu analiso o preço, né? Analiso o benefício daquele produto. Se eu ver que não, é bom, aí eu começo a usar. Mas se não, tá descartado. Não, tá certo. Então, assim, eu tenho essa preocupação. Então, assim, eu não caio a qualidade do meu produto, né? Então, eu acredito que isso vai fazer com que a minha empresa se mantenha firme no mercado de trabalho, né? Agora, se eu começar a desleixar com isso, aí eu vou fazer a minha empresa E muitas vezes o cliente até prefere que você repasse o valor do aumento do que caia na qualidade do produto, porque se a gente é acostumado com aquilo ali, houve um restaurante que a gente costumava comer aqui em Araguaína, e na época da pandemia ele caiu a qualidade do churrasco. E eu e meu marido fomos 3 vezes, na 4ª vez tinha uma caixinha lá de sugestões. Aí a gente falou, fomos claramente, aumente o valor da carne, mas não caia a qualidade, volte para o churrasco que era, porque senão nós íamos deixar de ir. Porque o cliente realmente, às vezes a gente paga um valorzinho a mais, mas é porque a gente quer uma coisinha melhor mesmo, né? Não, eu, sempre que eu vou em locais, eu fico observando tudo, né? Aí eu observo que tem empreendimentos que começam bombando e tal. Aí não sei se o dono ou gerente, não sei como é que é lá interno, acomoda, deixa por conta só dos funcionários, né? E aí vai caindo a qualidade, né? E eu tô em cima, por mais que hoje eu não precise mais estar lá dentro para que aconteça, mas eu acordo, eu já mando mensagem, já pergunto como é que tá. Tem a Márcia lá dentro, que é meus olhos lá dentro. Então, ela tá sempre acompanhando, fiscalizando tudo, se tá tudo dentro do padrão, né? Então, assim, eu tô o tempo todo acompanhando tudo. E não é porque hoje eu tô assim, não, agora pronto, vou deixar. Não. Eu tenho que ter esse cuidado, né? Sim. Então, eu acredito que toda essa minha preocupação que eu tenho em todas as áreas, porque eu não me preocupo só numa área. Eu me preocupo num conjunto, né? Sim. Faz com que a empresa cresça cada vez mais. Com certeza. E eu não penso em, eu já tenho loja, né? Tá bom aqui. Não. Eu sou uma pessoa que não se contenta com aquilo. Eu quero mais. Muito bem. Então, eu tenho loja, eu quero loja 2. Muito bem. Isso aí. Eu falo que eu vou ter da minha loja 2. Vai ser esse ano? Não sei. Ano que vem? Não sei, mas vai acontecer. Sim. Mas eu já estou planejando ter loja 2, né? Então, assim, lá onde eu tô, ficar a minha fábrica
e mais futuramente abrir a loja 2 para receber o pessoal sentar, comer. Maravilha. Então, assim, eu penso em tudo isso, né? Sim. Abrindo shopping, quem sabe, né? Então, quem sabe, tomara. Então, pessoal, tá aí a dica da Thaís, né? Para você que está empreendendo, eu gostaria de começar a empreender, procurar o que gosta. E outra coisa, para quem já está no mercado, não caia a qualidade, né? Não caia a qualidade e não se acomode, porque sempre dá para melhorar, né, Sempre. Thaís? E, pessoal, nós já estamos chegando no final do nosso episódio desse Nortecast. Eu quero agradecer você que esteve conosco até esse momento. Agradecer a Thaís Obrigada. por estar aqui, por disponibilizar seu tempo, contar a sua história. Muito inspiradora a sua história. Espero que você tenha se inspirado na história da Thaís, porque eu me inspirei. E, Thaís, você quer falar algo? Algum agradecimento? Agradecer a Norte Cis pela oportunidade, né? Sim. Agradecer a Deus, em primeiro lugar. Agradecer ao meu filho, Muito porque bom. foi através dele que eu descobri o dom, né? Não sei se Sim. talvez eu descobriria isso, né? Mas ele que me deu a minha profissão Muito bem. e eu tô honrando o que ele me deu, né? Me dedicando, fazendo o meu melhor. E dizer para que quem quer começar, gente, é começar. Eu comecei sem ter nenhum um valor assim, Sim. né? Comecei, dei meu melhor e buscar. Não é só entrar no negócio, tem que buscar ajuda de quem sabe, Sim. né? Cursos. Em todo lugar que você for, você tem que se profissionalizar, né? Muito bem. Então, e não desistir, né? Sempre persistir no seu objetivo e dar o seu melhor. Excelente, pessoal. Muito bom, Thaís. Obrigada. Então, pessoal, te aguardo para o próximo edição do nosso Nortecast. A gente vai ficando por aqui e até mais.